Olá, como é que vocês estão todos? Estamos aqui hoje, são agora 1h19 da tarde. Está um dia bem escuro, muito nublado, vento. Não está tão frio, acho que deve estar uns 10 graus agora. Então não está tão frio, tá bom. Tá bom. Estamos aqui para mais um estudo do livro de Isaías. Estamos agora no capítulo 4 do livro de Isaías. Estou aqui também com meu computador aberto, acompanhando o desenvolver, né, da guerra lá em Gaza. E vamos continuar, né, na labuta, no trabalho, na oração e nos estudos. Ontem eu resolvi fazer um estudo bem profundo e ter alguém me chamando do Brasil, mas eu não vou atender não, porque eu estou aqui fazendo esse vídeo, né? Sobre a cidade de Jerusalém. Eu resolvi fazer esse estudo ontem para trazer para vocês hoje, porque primeiro, eu sei que muitas pessoas não têm essa habilidade de pesquisar e de entrar, né, e procurar saber onde que tem, etc. E nem a facilidade também de informação, né? Porque o que eu percebi há algum tempo atrás, muitos anos atrás, aliás, quando eu comecei a fazer estudos mais profundos a respeito dessa área espiritual, né, da escatologia e história do mundo antigo, é que as informações no Brasil não são tão profundas e tão vastas como em inglês, né? Mesmo, por exemplo, a Wikipedia, que é uma fonte de informação bem grande, né? Como se fosse o Atlas hoje em dia, a Wikipedia na internet. Mesmo na Wikipedia, quando você abre ela em inglês, as informações são 10, 20, às vezes, gente, 50% a mais do que é no Brasil. Eu não sei por que no Brasil as informações não chegam tão completas como é na cultura da língua inglesa. Infelizmente, as informações chegam assim bem pobres, para dizer a verdade, bem pobres. Por isso que eu resolvi fazer um estudo ontem sobre Jerusalém, né, para as pessoas a história de Jerusalém, e uma coisa assim mais com datas e tudo, para que vocês percebam, entendam qual que é a luta de hoje pelo domínio e pela pela probabilidade de controlar Jerusalém. Por que é tão importante esse controle, esse poder sobre a cidade de Jerusalém? É interessante demais isso. É muito interessante, porque, vamos lá, vamos ao estudo antes de lermos o capítulo 4, que o capítulo 4 é bem pequenininho, chama O Renovo do Senhor. Também tem muito a ver com Jerusalém. Muito a ver com Jerusalém, tá? Então, a luta pelo controle de Jerusalém, gente, olha, tem 5.000 anos. 5.000 anos. A história escrita, assim, que a gente tem a possibilidade de voltar
né? Por enquanto, até uns anos atrás era 6.000 anos. Agora a gente pode voltar um pouco mais, né? Tem descobrimentos arqueológicos que mostram que a civilização estava aqui há 50, 60 mil anos atrás. Hoje a gente tem um pouquinho mais de informação sobre isso. Mas há um tempo atrás, a gente só conseguia voltar 6.000 anos quando começou a escrita, quando começou os hieróglifos. Então, aí que a história começou, assim, que é considerada história mesmo, né? Mas hoje a gente já está começando a estudar arqueologia, a ler arqueologicamente as informações que estão gravadas nas pedras, na terra, né, nos ossos. Então, hoje a gente tem uma leitura mais ampla. E a história de Jerusalém, registrada em informações egípcias, data de 5.000 anos atrás. Então, Jerusalém foi atacada 52 vezes. Ela foi capturada e recapturada 44 vezes nesses 5.000 anos. Ela foi cercada 23 vezes. Ela foi destruída completamente 2 vezes, e todas as 2 vezes sob o domínio israelita. O primeiro nome de Jerusalém foi Salém. Ontem eu falei sobre o Melquisedeque, que ele era rei de Salém. E Melquisedeque, ele foi da época de Abraão, por volta de 4.000 anos atrás, um pouquinho, né, mais, 4.500 anos atrás. Então, já existia um rei em Salém, que é Jerusalém, e o nome dele era Melquisedeque, que era a pessoa, aquele ser que habitou a terra e não tem pai nem mãe, apareceu e desapareceu da mesma forma que apareceu. Então, ele é o primeiro que é mencionado como rei de Salém. E Salém significa paz. O nome Salém significa paz. Em 1700 a.C., os cananitas habitavam lá. E ela era chamada de Urussalim. Era um outro nome, porque essa época aqui já foi depois de Abraão, né? 1.700 atrás. A menina de novo. E houve uma invasão egípcia nessa época, e o Egito que mudou o nome de Salém para Urussalim. Em 1200 before Cristo, eles foram habitados pelos jebuítas, jebus. No ano 1000, o King David, o rei Davi, conquistou Jerusalém. Tá? E Jerusalém esteve na mão dos filhos de Davi durante 400 anos. Tá? E aí, em 597, no ano 1000, o King Davi, o rei Davi, conquistou Jerusalém. E ficou no reinado por 400 anos. Aí, no ano de 597, antes de Cristo, a Babilônia veio, invadiu e conquistou Jerusalém. E destruiu, né? Tudo que derrubou o templo, aquela coisa toda. E não foi assim de uma vez. Ela veio, sitiou, levou o cativo e deixou o povo lá. Mas aí houve uma rebeliãozinha, eles tentaram pegar de novo. Aí o Nabucodonosor ficou com muita raiva. E foi lá e falou: então já que vocês não estão me respeitando, então eu vou acabar com isso aqui. E acabou com tudo. E
acabou com tudo e levou tudo para vocês conhecem a história, né? Se vocês já leram a Bíblia, vocês sabem, ele levou tudo para Babilônia e aí, inclusive, teve Daniel, né? E tudo nessa história. Mas em 516 houve a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo e dos muros. E aí ficou um tempo de paz, paz assim, né? Briga, vinha um pouquinho invadir aqui, invadir ali, um pouquinho de paz, até 1988, 198 before Cristo, né? Que veio aí uma outra invasão, que foi da Grécia, tá? A Grécia foi em 198 before Cristo, né? Antes de Jesus, invadiu, conquistou Jerusalém, tirou da mão dos judeus que estavam lá, né, que haviam reconstruído, lembra que eles reconstruíram o templo, tinham serviços dentro do templo e tudo. Então, a Grécia veio e falou, não, então agora quem manda aqui sou eu, mas eles deixaram o povo fazer o que quisesse, né? Eles continuaram fazendo os sacrifícios, continuaram vivendo normalmente, mas quem mandava agora era a Grécia. Isso foi em 198 a.C. Quando foi no ano 160, o Macabeus, que veio aquela história dos Macabeus, que hoje a gente tem a festa como é que chama a festa? Aquela festa que a gente acende as velas dos 8 dias, né? Eu esqueci agora o nome da festa. Aí entrou, que era uma família de judeus muito religiosos. Então, eles ficaram com muita raiva, porque quando a Grécia entrou, a Grécia era mais inteligente, ela não queria fazer como a Babilônia fez, né? Destruir tudo e acabar com tudo, não. Ela queria helenizar, ela queria doutrinar, né? Queria fazer com que os judeus pensassem um pouco abrir a cabeça um pouquinho mais e pensassem mais como o mundo não era só eles, o mundo era vasto, que havia outras situações, havia outras realidades, outras verdades. E essa família não gostou nada disso, porque eles queriam continuar naquela tradição judaica, né, obedecendo cegamente tudo aquilo que Moisés havia determinado. Então, eles ficaram com raiva disso, principalmente porque estava vendo assim, os que não eram judeus estavam frequentando o templo, né? E eles não aceitavam isso. Então, essa helenização muito grande levou com que os macabeus fizessem uma revolta muito grande. E eles conseguiram conquistar Jerusalém. E estabeleceram um tempo de paz em Jerusalém. Aí Jerusalém voltou a ser um pouco mais pura para eles, né? E esse tempo durou até o ano de 47 antes de Cristo. Essa força dos macabeus durou até essa época, mas havia muita disputa entre eles. Muita disputa entre eles. Quando Roma veio e tomou lugar da Grécia, quando Roma veio e tomou lugar da Grécia no domínio de Jerusalém, continuou do mesmo jeito, entendeu? A Roma também não queria destruir nada, a Roma também queria que eles continuassem vivendo a vida deles e deixou eles fazer os cultos deles. Mas aí Roma tinha 2 irmãos judeus. Enquanto o pai e a mãe deles estavam vivos e reinando em Jerusalém e estava tudo bem, depois desse ano 47, gente, né? Nesse período nasceu Jesus, vocês sabem como é que era, Roma estava lá, mas o serviço continuou, a vida continuou normal, sabe? Roma não estava interferindo na administração de Jerusalém nem nada, estava tudo bem. Mas aí,
Depois que houve a morte de Jesus, depois que houve aquela coisa toda, né, e tudo, no ano 70, antes um pouquinho do ano 70, essas duas famílias começaram a brigar. Depois que Herodes morreu, aí depois Agripa morreu, e aí ficou esses dois irmãos. E aí eles começaram a brigar entre eles. E houve uma revolta muito grande. E Roma veio e colocou um outro dentro, colocou um outro na. Eram dois irmãos. Aí Roma optou por um deles e o outro não aceitou. E aí o outro, que não aceitou o que Roma fez, fez um levante, tá? E um exército para brigar e para tirar. O que Roma ficou com muita raiva, né, foi lá e matou esse outro rapaz. E matou todo mundo. E aí houve aquela revolta imensa. E eles tentaram libertar, libertar Jerusalém do poder de Roma. E Roma ficou com muita raiva disso e foi lá e destruiu todinho. Falou, já que vocês não querem comportar, vocês estão parecendo criança, estão brigando por... Vocês têm liberdade de culto, vocês têm liberdade de fazer o que vocês quiserem. Vocês não estão aproveitando isso, então eu vou lá e acabo com tudo. E foi o que eles fizeram, por causa de uma rebelião entre dois irmãos. Ontem, não, antes de ontem, quando eu estava vendo o serviço na sinagoga lá em Jerusalém, um dos rabis, ele falou justamente isso. Ele falou sobre essa disputa de poder dentro da cultura judaica. Ele falou assim, nós fomos destruídos, todas as vezes que fomos destruídos porque nós não nos unimos. A primeira destruição, o primeiro problema que houve foi porque eles não se uniram e houve a divisão do Reino do Sul e do Reino do Norte. Aí eles enfraqueceram e foram dominados, tá? Muitas dominações, vocês sabem da história. A segunda grande destruição foi justamente por causa do mesmo problema, gente, do mesmo problema, disputa de poder dentro entre eles mesmos. E ele disse isso no serviço, ele falou assim, e agora o que aconteceu agora, ele falou, essa guerra em Gaza, veio justamente por causa dessa divisão de novo, porque lá agora tem a direita e a esquerda, né? Igual está no Brasil, briga de direita e esquerda. Então, ele disse, enquanto agora veio esse problema muito grande para unir o povo, para dizer separação, disputa, não é o que Deus quer do povo de Israel. E ele disse claramente, esse rabi, ele disse claramente, nós somos colocados no mundo como luzeiros, os guias espirituais do planeta, e nós não estamos fazendo isso, por isso que há tanta divisão e por isso que há tanto sofrimento. E ele disse, se nós não nos unirmos agora e assumirmos o propósito que Deus nos colocou no mundo, vai haver uma outra destruição. Então, quando Roma veio e acabou e destruiu tudo, e mandou todo mundo, expeliu todo mundo, né? Espalhou judeu para quando foi banda. Foram parar até no Brasil, que na época não era nem descoberta ainda. Na época da destruição de Jerusalém, ninguém nem sabia que existia Brasil. Não sabia que existia América. A América ainda estava escondida. Escondida da Europa, né? Da Europa do Middle East. A população de Jerusalém, na época que ela foi destruída, essa segunda vez, por Roma, era de quase 100 mil habitantes. Jerusalém era bem... Nessa época aqui, da destruição, ela tinha mais ou menos de 70 a 100 mil habitantes morando em Jerusalém. Então, na época de Jesus, uns 40 anos antes, ela devia ter, no mínimo, uns 50 mil habitantes. Era uma cidade relativamente grande, né? Uma cidade relativamente grande.
E aí, quando Roma destruiu e acabou, nessa época que ela chamava Jerusalém, porque quem deu o nome Jerusalém a Jerusalém foi o rei Davi. Ele que chamou Jerusalém, Jerusalém e a capital de Israel. Foi Davi que fez isso. Quando Roma veio e destruiu e começou a reconstruir muito tempo depois, que não foi logo depois da destruição de Jerusalém que ela começou a construir Jerusalém, não. Foi bem um pouquinho depois, tá? E quando ela veio, ela apagou o nome de Jerusalém, vai ser chamada mais Jerusalém, vai ser chamada Aelia Capitolina, o nome. Então, Jerusalém foi chamada Aelio Capitolina por um tempo. Aí Roma construiu, fez estrada, construiu a cidade, né? Eles pavimentaram a cidade, eles fizeram coisa de água, né? Conduto de água, eles fizeram templos pagãos, onde é hoje o templo como chama o templo lá? O templo do sofrimento lá, o templo de Jerusalém, o templo evangélico lá, o católico, o romano e tudo tem. Esqueci o nome do templo lá. Ele construiu lá, sabe o que ele construiu lá? Ele construiu um templo para Plutão, para Júpiter. Ele construiu um templo para Júpiter, lá onde era o lugar sagrado dos cristãos. Ele derrubou tudo aquilo e fez um templo para Júpiter. Lá onde hoje é o sagrado, onde Jesus foi morto, aquele templo lá que a gente vai, né? Eu esqueci agora o nome. Quando ele fez isso, quando ele fez toda essa confusão, porque ele destruiu, mas ainda ficou muita gente em Jerusalém, né? Mas quando ele começou a reconstruir, ele fez uma coisa muito ruim lá. Ele matou metade dos judeus que moravam lá. Isso aconteceu no ano 132. Não foi muito tempo depois, né? Ele levou do ano 70 até o ano 132, eles rebuilding, fez todo esse templo. Mas como havia... claro que os judeus não iam gostar de ver no lugar sagrado dele os templos, né? Lá onde é o monte, né? O monte onde hoje tem o templo lá dos muçulmanos, eles também construíram um templo pagão lá. Eles falaram templo pagão por todo lado. Tudo quanto era site sagrado, eles construíram um templo pagão. Todos os sites sagrados de Jerusalém, eles construíram um templo pagão. E aí houve uma revolta dos cristãos e revolta dos judeus. E aí Roma foi lá no ano 132 e matou metade do judeu que morava na cidade. 1 milhão, gente, de judeus foram mortos nessa época. Eles foram mortos e foram proibidos de entrar dentro de Jerusalém. Eles só podiam entrar uma vez no ano, que era o ano do Kippur, o ano do perdão, o ano de chorar pela destruição do templo, né? Porque, gente, olha a coincidência. O templo foi destruído as 2 vezes, na mesma data, no mesmo mês. As 2 vezes que o templo foi destruído, ele foi destruído no mesmo dia e no mesmo mês. E nesse dia e nesse mês, era o único dia que o judeu podia entrar, ir lá para o muro, que até hoje existe, e chorar a destruição do templo de Jerusalém. Era o único dia que Roma permitia que eles entrassem lá. Aí tudo mudou no ano 300, que veio Constantino, o rei Constantino, e a mãe dele, Helena. Ele foi convertido ao cristianismo, aí ele mandou a mãe dele para Jerusalém, e a mãe dele reconstruiu o templo de novo. Ela tirou os templos pagãos, né, e reconstruiu os templos cristãos lá em Jerusalém.
E aí veio os bizantinos e reconstruiu tudo e fez tudo muito bonito. Até isso aconteceu no ano 300. Quando foi no ano 500 depois de Cristo, vieram os persas. Vieram os persas e dominaram, e aí foi outra confusão, foi outra, sabe, outro sítio, outra destruição, outra confusão, até que veio os muçulmanos em 614. Aí a coisa pegou. Aí a coisa pegou. Porque aí mataram cristãos, mataram judeus, era uma confusão. Aí reconstruíram o templo deles lá, né, no Monte Sião, lá no monte o monte lá que o Abraão tinha sacrificado, sacrificou ovelha no lugar de Isaac. Aí no ano 800 veio um tremor de terra e destruiu o templo dos muçulmanos. Aí eles reconstruíram o templo de novo. Aí em 1033 teve outra earthquake, né? Outro tremor de terra, destruiu tudo de novo e eles reconstruíram tudo de novo. Em 1071 vieram os turcos, capturaram Jerusalém, mataram os muçulmanos que estavam por lá. Porque você sabe que entre eles tem essas confusões também, eles brigam entre eles, né? E aí matou cristão, matou muçulmano, matou todo mundo. E houve um massacre em Jerusalém, entre os próprios muçulmanos. Massacre. Então, Jerusalém é uma cidade chamada Cidade de Paz, mas que tem sido maculada por muito sangue. Parece que o inferno quer tirar essa energia positiva que tem em Jerusalém, mas não consegue, gente, não consegue. E aí, em 1200 vieram as cruzadas. Quando os cruzados vieram, aí eles tomaram conta de tudo, expulsaram os muçulmanos, expulsaram os judeus, foi uma confusão, gente. Ai, ai, foi uma confusão. Mais mortandade. E eles pegaram o templo dos muçulmanos lá no monte, né? No monte do templo, e fizeram dela um lugar cristão, tá? Isso durou até 1291. Foram 90 anos que os cruzados ficaram dominando Jerusalém, né? Um tempinho até bom, né? 90 anos. O tempo de vida de um ser humano. Mas aí vieram os árabes e conquistaram Jerusalém de novo. E foi aquela mortandade novamente. 1516 vieram os otomanos. E aí os otomanos resolveram que acabou esse negócio de briga entre vocês. Eu vou tomar conta dessa coisa aqui. Todo mundo vai poder fazer o serviço religioso que quiser. Então, os judeus são bem-vindos aqui, os cristãos são bem-vindos. Aí ele abriu para os cristãos os lugares sagrados de Jesus. E os judeus ficaram lá no quarto dele, aí ele dividiu, né? Dividiu a Jerusalém em quatro regiões. Um para os otomanos, né? Os cristãos. Um para os cristãos, um para os otomanos, um para que hoje é o árabe, né? Um para os judeus e um para os armênios. Aí ele dividiu em quatro, né? E aí todo mundo tinha um pedacinho de Jerusalém. E isso ficou até o ano 1700.
ficou bem até o ano 1700. Em 1700, os judeus construíram uma grande sinagoga. E aí veio um período mais. Ficou bem, sabe, gente? Ficou bem. A cidade era muito pobre, os cristãos lá eram muito pobres, os judeus eram muito pobres, havia muita necessidade, mas eles estavam levando, né? Até que veio em 1917 até 1948, foi quando foi instaurado o Estado de Israel. A Inglaterra e o UK tinham o poder e o domínio e para controlar a situação em Jerusalém, porque aí começaram os judeus querer, né, a cidade para eles, e aí os turcos não queriam, né, os otomanos não queriam, que eram os turcos, os otomanos não queriam, que eram os árabes, e para resolver a situação, a, o governo de UK tomou a liderança, né? Ficou controlando lá. E até 1948, quando foi formado o Estado de Israel. E aí vocês veem a confusão até hoje. Mas o que eu quis mostrar para vocês é que há uma briga milenar sobre Jerusalém. Uma briga espiritual milenar. Eu já falei sobre vocês quando os árabes foram para lá e fecharam a porta de Sião, porque sabe que Jesus, quando vier, ele vai entrar pela porta de Sião, o Messias, né, vai entrar pela porta de Sião. Então, como eles não querem que o Messias volte e reine, né, como eles não querem isso, então eles selaram a porta lá de Sião, tá lá, concretada, gente. Ainda puseram um cemitério entre a porta de Sião e o Jardim das Oliveiras, porque falam que do Jardim das Oliveiras ele vai vir do Jardim das Oliveiras e entrar pela porta de Sião, né? Ai, como se isso impedisse, né? Como se o poder dele não fosse suficiente para fazer uma bridge, uma ponte, né? Para subir para lá. Era a mentalidade da época, né, gente? Hoje a gente sabe que isso ele pode até vir como chama aquele negócio que voa, né? Passa por cima. Ai, na época eles não sabiam disso, e não selaram tudo lá, tá tudo fechado e puseram um cemitério lá, mas tudo bem. Para o eterno isso não é nada. Ele vai subir. Então vamos lá para o renovo. É um capítulo bem curtinho. O renovo do Senhor, capítulo 4 de Isaías. Naquele dia, 7 mulheres lançaram mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nós vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Glória! Oh, meu Deus, vem logo. E o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Tá vendo? Os que foram mandados fora, né? Dos anos 70, que voltaram agora. Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. E foi o que aconteceu durante esses 2000 anos. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Gente, o que eu falei para vocês agora há pouco? Quando eu vou a Jerusalém, gente, é como se a energia daquele lugar limpa você. Limpa você. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa no momento em que você pisa em Jerusalém. É incrível. Todas as pessoas que vão a Jerusalém falam a mesma coisa. Eu nunca mais fui a mesma pessoa depois que eu fui ali.
Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia da filha de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. Criará o Senhor sobre toda a extensão do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite. Sobre toda a glória haverá um dossel. Será abrigo e sombra contra o calor do dia e refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Ai, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Gente, vocês imaginam que glória que vai ser isso? Se hoje isso ainda não aconteceu, mas mesmo assim, eu ia falar e vendendo, mesmo assim, quando você chega ali naquela cidade, é um renovo espiritual, um renovo físico. É, é incrível. E agora você imagina quando o Messias vier, instalar, instalar seu reino. Quando essa terra for limpa de todo o sangue que aqui foi derramado. Foi muito bom ter estudado com vocês hoje sobre a cidade de Jerusalém e mostrar para vocês quanto sangue foi derramado ali. Quando o profeta escreveu isso aqui, gente, ele não sabia que haveria 3.000 anos depois disso e que Jerusalém seria palco de tanto sangue, tanto derramamento, de tanto sofrimento. Ele não sabia, mas aqui está a promessa. Quando o Senhor lavar a imundícia da filha de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Graças a Deus, louvado seja. Vamos orar por Jerusalém? Vamos orar pela volta do Messias? Graças a Deus, louvado seja. Ele voltará. Nós estamos esperando por ele. God bless you. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E a mim também. Tchau!